Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards, e neste vídeo nós vamos mostrar para vocês um duelo entre os decks Fúria Ultron e Supremacia Vingadores, né? Os decks iniciais da coleção Iniciativa Vingadores. Nós fizemos também uma análise básica sobre os decks, falando nossa opinião sobre cada um deles e qual você deve optar de acordo com o seu estilo de jogo, né? A análise não vai ser no vídeo, a análise foi feita no site da Copag, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá e no site você lê o artigo, certo? Então, em resumo, os decks são muito bons, são bem equilibrados, certo? Porém, o dos Vingadores eu achei mais fácil de jogar e o de Ultron ele é mais difícil de se jogar, certo? Qualquer falha aqui é totalmente prejudicial, como vocês vão ver no vídeo, ok? Então, para mais detalhes sobre a nossa análise do deck, confere no link, está na descrição do vídeo, e acompanhe agora como é que foi essa batalha. Bom pessoal, vamos começar a partida. Os jogadores aí primeiro compram os 10 cards, escolhe os cards que vão para os recursos, e aí começa de fato contagem regressiva para os dois jogadores em sequência, sempre descartando os excessos da mão. A mão não veio muito boa para os dois, então a contagem regressiva foi mais demorada, até que se pudesse começar de fato a partida. Bom, temos aí o primeiro ensaio de jogada. Leopoldo baixa o Tony Stark e vai procurar pelos cards. Ele procura aí o Homem de Ferro e o Máquina de Combate. Paga o Circundar para capacitar o Tony Stark. Organiza os cards aí para ver quem vai baixar. Coloca o cenário para comprar um card. Descarta o raio de força do turno, descarte do turno dele. E aí ele coloca um Homem de Ferro com o Circundar e com acumular poder. Paga para capacitar o Homem de Ferro e coloca o Visão em cena, carregando o Visão da versão 1 com raio de força, voa alto e circundar também. E ele paga para capacitar o Visão. E baixa a Viúva Negra e capacita ela de graça do turno. Então ele passa o turno para mim. Eu começo a contagem regressiva, descarto um card, porque eu não tenho ninguém, e descarto mais 4 cards, porque ele tem 4 personagens em cena. E compro um card. Descarto um do turno. Lembrando que o descarte do turno é opcional. E preparo aí a mesa para entrar com o Ultron 61112 ou 61K. Uso o texto do Ultron para procurar um Ultron no deck e carregar nele. E aí eu uso o efeito do outro Ultron para pegar um outro card de Ultron no meu deck e colocar na minha mão. Descarto um Ultron para capacitar ele. Eu recupero o Ultron com o efeito do Ultron 6 que está carregado nele. A sinergia do Ultron é bem bacana. Você descarta o Ultron e recupera ele com os efeitos dele. Eu acho bem interessante isso. Aí baixo o Esconderijo Secreto para proteger das antecipações.
Aí passei o turno, ele preferiu não antecipar. Aí descartou um card do turno. Usa o texto permanente do Visão, que incapacita em 2 e descarrega um card. Aí ele usa para tirar o atrasar, já que o efeito não é barrado pelo esconderijo secreto. Ele paga para capacitar o Visão. Passa para o combate. Eu antecipo usando o enclausurar no Visão, deixando o Visão impossibilitado de usar ações. Então no combate ele usa o Homem de Ferro para dar um dano penetrante no esconderijo e a Viúva também para dar outro penetrante no esconderijo. E com o Tony Stark ele compra 2 cards usando a pesquisa profunda. E encerra o turno passando para mim. Compra um card. E baixo o Constritor. A ideia de ter baixado o Constritor era sacrifício mesmo, era para evitar que ele atacasse o esconderijo e deixasse o Tron protegido por mais tempo. Capacitei o Constritor, capacitei o Tron com outro Tron, recuperando ele com o texto. E vou pro combate. E aí vou alto no Constritor. E aí eu uso a prensa pêncil no Tron, pagando 2. É menos 2 de escudo e 4 de dano. Vai no Visão e nocauteia ele. E aí eu finalizo meu turno e passo pra ele. Ele paga para capacitar a Viúva. Paga para capacitar o Homem de Ferro. E baixa a máquina de combate. Permuta a técnica tribal com treinamento intenso. Descarta o Homem de Ferro para capacitar o Tony. E aí usa o efeito do cenário e movimentos característicos. Carrega o Homem de Ferro no Tony Stark, mesmo alter ego. E aí o Tony Stark ganha a filiação Vingadores. Usa a pesquisa profunda, já que eu não posso incapacitar. E aí ele usa a técnica tribal para dar 4 de dano e nocautear o Constritor. Justamente o fato de ter carregado o Homem de Ferro no Tony Stark, ganhou mais um bônus aí para a técnica tribal. E com o Homem de Ferro, ele dá um dano penetrante no esconderijo. E passa o turno. E aí eu pago para capacitar o Ultron. Descarto outro Ultron para capacitar ele para 2 e recupero com o texto do Ultron carregado.
Coloca o cenário atacar até derrubar. E vou para o combate. Antecipo apenas com Tony, fazendo a pesquisa profunda, comprando 2 cards. E aí no meu ataque eu uso a prensa pêncil pagando apenas 1, usando o efeito do cenário para aumentar o dano e assim ficando com a capacitação livre para antecipar no próximo turno. Vou colocar mais personagens desse lado. Ele descarta 2 cards aí para capacitar a Viúva e o Tony. E lá vem mais gente. Gavião Arqueiro. E coloca o Visão V1. Capacita o Visão de graça. E descarta para capacitar o Homem de Ferro. Faz a investigação com Visão. E anuncia o ataque. Eu uso o atrasar. Na Viúva para evitar uma técnica tribal e o Tony para evitar as compras. E aí, com o Homem de Ferro, ele finaliza aí o esconderijo secreto. Eu descarto para capacitar. Coloco o Ultron 6 em cena. Descarto para capacitar. E recupero dos recursos com o Ultron 6. Coloco o Ultron 5 em cena e capacito de graça. Coloco a Era de Ultron em cena e capacito os 3 Ultrons. E aí eu tenho 3 penetrantes para usar como eu quiser. Tiro o Voa Alto e o Circundado Visão. E eu tiro o Circundar do Homem de Ferro. Descarto o card do turno. E coloco o Homem Hídrico com apenas 3 cards. Pronto. Nesse momento eu acabo de perder a partida. Por uma falta de atenção, não deixei cards para antecipar. Depois do vídeo eu vou comentar sobre esse final aí. Como o motivo, assim, o motivo não, né? O que eu poderia ter feito, mas na hora não me veio à cabeça. Então aí eu vou pro ataque e uso a prensa pêncil pagando apenas 1. Menos 1 de escudo e 2 de dano no Visão. Nocauteia o Visão. Passo o turno. E paga para capacitar a Viúva.
E aí ele coloca a Torre Stark. Descarta um card da torre para capacitar um personagem Vingador em 2. E aí ele coloca o Tony para estar capacitado em 2. E aí, como eu não posso fazer nada, é só aguardar o ataque. Aí ele usa a técnica tribal com a viúva, incapacita o Gavião para dar os 2 de dano da torre. E aí com o Gavião ele usa as flechas especiais, causa 2 pontos de dano no Homem Hídrico, incapacita o Tony Stark e aí dá 2 de dano, deixando o Homem Hídrico aí totalmente invulnerável. E aí ele usa uma ação com o Tony Stark para comprar um card. E aí finaliza incapacitando o Homem de Ferro e matando o Homem Hídrico. Pois bem, né? Como eu falei, qualquer falha pode ser totalmente fatal. Sobre o que poderia ter sido feito, né? No momento eu fiquei meio atônito com o que aconteceu. Antes eu poderia ter evitado deixando um card nos recursos, colocando o Homem Hídrico com apenas 2 cards. E aí poderia antecipar e evitaria essa chuva de dano. Outra opção, que parece que é a mais óbvia, eu poderia ter procurado no deck o Ultron 1. Eu esqueci do Ultron 1. Né? Então eu poderia ter procurado do Ultron 1, descartava para capacitar o Homem Hídrico e assim teria recurso para antecipar e evitar essa lambuzada que eu fiz aí no final. Mas foi bom, deu para mostrar como o deck de Ultron ele é forte e é sinérgico, certo? E como o deck dos Vingadores toma outra vida quando a Torre Stark entra. Né? Se não fosse a torre, por mais lambuzada que eu tenha feito, se não fosse a Torre Stark eu ainda teria ganho a partida. E a torre aí foi totalmente decisiva pelo outro lado da mesa. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no ícone, tá bom? Não custa nada aí acompanhar a gente. Um abraço para vocês, até a próxima e tchau!